Como é que é fazer a vida como artista neste país? Isto é ciência. Nós fazemos investimentos acima da média que a gente possa imaginar. Hoje, o percurso entre a criação e a divulgação ficou bastante curto. Escrevem mesmo no currículo, Companhia Nacional de Canto e Dança, mas a pessoa não sabe nada. Isso é grave. Imagina o que é tocar num festival, tu tens de tocar 50 músicas com artistas diferentes. As pessoas têm de ser educadas para pensar de forma diferente. Sonhar. Eu sonho que amanhã os miúdos que estão-se a formar hoje possam acordar e dizer: eu estou a trabalhar. Olá, eu sou Sajda Suleiman e este é o Cerebrum à Mesa, uma iniciativa do movimento Cerebrum que propõe conversas autênticas e profundas sobre temas que moldam o futuro e o presente da juventude moçambicana, africana e do mundo. Hoje, sobre o tema Cultura e Arte como motores de transformação e desenvolvimento, tenho a honra de ter comigo à mesa 3 artistas moçambicanos de grande destaque que cada um, à sua maneira, transforma a cultura em voz e identidade em desenvolvimento. Damos as boas-vindas a Nelton Miranda, ele que é músico autodidata e multi-instrumentista, produtor e arranjista com trajetória que atravessa quase 4 décadas. Ao longo da sua carreira, trabalhou com grandes nomes da música africana, como Grace Evra, Eduardo Paim, Titus Paris, Jimmy Juju, Stuart Sukuma, entre muitos outros. Criou arranjos e concebeu jingles para grandes marcas nos setores da banca e de telecomunicações e além. Com digressões que já o levaram pela África, Europa, Ásia e América Latina, Nelton é hoje conhecido como um dos grandes nomes da música moçambicana. Damos as boas-vindas a Emelva Dean, coreógrafa e bailarina profissional moçambicana, com uma carreira de mais de 2 décadas dedicada à dança e um contributo inestimável para a arte nacional. Ao longo do seu percurso, já levou a sua expressão artística a palcos de países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Noruega, Brasil e diversas nações africanas, consolidando uma trajetória internacional de excelência. Destaca-se também pela participação no filme Ali, de Will Smith, que ampliou ainda mais a sua projeção. Para além dos palcos, Emelva desenvolve um trabalho social profundo através da Associação Cultural de Raízes, que promove a valorização da cultura moçambicana, o empoderamento de jovens talentos e a transformação comunitária por meio da arte. Damos também as boas-vindas a Zé Pires, uma das grandes referências da música moçambicana. Desde cedo ligado ao piano e à arte, é um dos fundadores da icónica banda K10, que levou aos ritmos de Moçambique a palcos nacionais e internacionais. Músico, compositor, produtor e empreendedor cultural, colaborou com nomes como Mingas, Ray Piri, Sweet, MC Roger e vários outros. Ao mesmo tempo em que abriu caminhos para novos talentos e iniciativas culturais. Zé Pires traz uma proposta inovadora ao misturar diferentes artes num só palco, criando musicais com qualidade de nível mundial. Um verdadeiro embaixador da música e cultura moçambicana. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui comigo. Grandes nomes da nossa arte e cultura. É uma responsabilidade estar aqui convosco. É uma responsabilidade muito grande para mim estar convosco. E obrigado pelo convite. Muito obrigada. Pronto, nós também agradecemos pelo convite. Sabemos que este podcast já teve grandes figuras e nós passarmos por aqui revela também que o nosso trabalho não tem sido ignorado nestes anos todos, pelo qual nós fazemos questão de agradecer para se lembrarem de nós e, quiçá, um dia continuem com a mesma tarefa de trazer mais arte e cultura.
Se Deus quiser, assim será. Tem que ser. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para ensinar e aprender e passar o nosso conhecimento para quem quiser aprender. Muito obrigada. Então, no Cerebrum, nós gostamos sempre de começar pela essência da pessoa. Então, quero que vocês nos contem um bocadinho quem é Zé Pires, quem é Melvin Miranda, quem é Melva Dine, na sua essência. Eu peço que me chame por Meme. Meme, sim. Até eu desconheci Melva. A essência começa aí, vamos deixar então mesmo vai ser a primeira a falar sobre ela. Oh, Meme, ok. Não foi fácil para estar aqui onde estou. A minha família não achava que a arte é profissão. Primeiro, passei por isso. Eu tinha que fugir de casa para ir aprender dança depois da catequese e voltava para casa. Meu pai até acabou tirando-me para viver em Boane, em casa de um tio comandante, onde lá sabiam que seria difícil de mim voltar para aqueles sítios, queriam que mesmo fosse contabilista ou economista. Mas graças a Deus insisti, fui a Boane, fugia aos finais de semana, ia para a cidade, ia ensaiar na escola comercial, voltava para casa até que minha família acabou aceitando. Acabei ingressando à Companhia Nacional de Canto e Dança. Meu pai ainda não estava satisfeito com aquilo. Aqui nós tínhamos um tabu de dança. Dança não é profissão. Cantar não é profissão. Os nossos pais queriam que os filhos fossem doutores de não sei o quê, né? Economista, médico, engenheiro, etc. Mas Até os dias de hoje, não é? Sim. Até os dias de hoje, muitos pais sim, família não valorizam a arte. Até que acabei entrando na companhia, estagiei, passei. A minha primeira viagem foi uma digressão longa aos Estados Unidos. Meu pai ficou meu fã número 1. O que era contra, ficou meu fã número 1 até o último dia da vida dele. Meu pai não faltava aos meus espetáculos, meu pai ia me buscar no aeroporto, ia deixar-me. E ele sempre, ele passou a respeitar o meu trabalho. E essa coisa do polícia ficou do tio polícia. Tens um pouco desse espírito de polícia. Não, eu acho que se começarmos a falar da história do Zé ou do Nelson, depois a gente vai convergir, porque nós somos primos. Primos irmãos, né? E nós herdamos isso de uma família. Isso é uma família em que tínhamos tios, cantores, irmãos músicos, primos, né? Pais a tocar até muito mais o Nelson, porque o Nelson era todos os dois lados, mas isso vai falar, né? Agora, do nosso lado, das nossas mães, portanto, elas todas eram cantoras, isso foi o que a gente herdou. Mas acima de tudo, nós ganhamos de um ecossistema que era ele todo já construído para facilitar a existência das artes. Nós somos de 70, inícios, meados de 70, um bocadinho antes da independência, e tivemos a grande sorte de haver um plano de reestruturação cultural no país. E este plano foi elaborado pelo governo da altura, portanto, quando se tornou o movimento Frelimo, tornou-se partido, foi construído, e houve um plano de reestruturação em que se criaram, a Mary falou agora da Companhia Nacional de Canto e Dança, é fruto desse movimento. Nós sabemos que o primeiro grande festival nacional de canto e dança foi feito nessa altura, por início de 80, finais de 70, e criaram-se vários movimentos infantis que nos beneficiaram de certa forma, que foi a Continuadores. Infelizmente, hoje a gente sabe que se esfumou praticamente e nós temos consequências claras na nossa sociedade por causa da destruição deste princípio de educar a partir de pequeno através das artes. Eu estive no Pétalas Amarelas, na Continuadores, o Nelson esteve na Cepa Vermelha, na Quilimano. Todos nós viemos de um projeto que era esse projeto da Continuadores, educar o indivíduo a partir de cultura, a partir de artes, usar referências culturais.
E é preciso lembrar que, a bom rigor, só depois da independência é que o nosso país, vasto país, culturalmente bastante rico, teve nesse tal encontro do grande festival a convergência de todas as manifestações culturais. As pessoas não se conheciam, não sabiam que existia o tufo. Se vocês virem os vídeos, vocês vão perceber que as pessoas assistiam aquilo com espanto. Portanto, o tufo que vinha de Nampula. Portanto, este cruzamento nunca houve, porque havia uma intenção do colonizador de haver essa separação para poder a sua cultura firmar-se, vingar mais. E nós tivemos essa sorte. Portanto, nós fomos criados num ambiente que fomos incentivados a crescer. E falar do Zé Pires, neste caso, eu acho que tudo aquilo que eu sou, em termos de, hoje usa essa palavra resiliência, ou insistência, ou luta, ou teimosia, porque, como disse também, eu também passei por isso, ninguém queria que eu fosse músico, era uma chatice muito grande. Acredito que o Nelton também, o Nelton até depois de casado, mandaram trabalhar. Então, o que nós tivemos. Eu não fui à entrevista. E naturalmente, há uns que deram-se muito mal neste processo. Nós tivemos a sorte com essa residência e também com outra qualidade de trabalho que a gente faz, de chegar onde a gente chegou. Eu não acho que a gente seja. Mas fazemos diferente porque nós temos essa particular característica. Teria que saber qual é a nossa verdadeira essência. Pelo menos a minha, eu sei do Nelton, e também até sei também que somos pessoas persistentes, teimosas. Persistência. Esse é o segredo para grandes carreiras, não é? Eu acho que para quase tudo, né? Até para ser bandido é preciso ser persistente. Eu já venho também desta coisa da Continuadores, mas é uma coisa que surge em 86, a quando da fundação, foi isso, né? O Samora Machel fundou a CRM e eu logo integrei. E lá dentro, eu como já vinha com essa agitação da música de casa, no grupo lá da Continuadores, eu já era um reguila, tocava nisso, tocava aquilo e sempre me destaquei, até no teatro, tinha um bocadinho de vocação, mas a música falou um pouco mais alto e pronto, fomos criando grupos e andámos muito pelo norte, nós viajávamos em condições que os nossos pais nem podiam imaginar. Condições terríveis, no carro com aparelhagens, faça chuva, sol, a gente molha, seca, mas o objetivo é chegar e fazer show. Chegamos lá, fazemos show e voltamos. Chegamos a casa, nem parece que sofremos. Eu tenho que aceitar que era um sofrimento, não ganhávamos muito. Ou quase nem ganhávamos, porque eram só viagens que nós queríamos ir ver outros cantos de Moçambique, ir ver uma praia do Imbi, depois chegar a Nampula, divertir um bocado nas discotecas, aquilo é que era uau. Oferecíamos a comida, a bebida, a gente ficava maravilhada com aquilo. Mas, felizmente, a dedicação que eu tinha sempre no grupo que eu integrei lá, que eram os Sáldicos, ou ainda são, eu já mexia arranjos, inventava formas de gravar o grupo, e pegar nisto e naquilo, descobrir que grava, montar um set para gravação. Nós gravávamos em fitas, cassete, e comecei a vir a Maputo, produzia álbuns, voltava para Climane. Até que chegou uma altura que disseram, em vez de estares up and down, por que não ficas aqui? Porque não temos produtores e tu fazes muito bem o trabalho que a gente precisa. Tinhas cá várias editoras na altura, Vidisco, Orion, Sons da África, e eu trabalhei com esses todos. Eu produzia, semanalmente eu produzia um álbum. Uau. Aquilo que hoje a gente produz em meses, eu produzia numa semana. E acabei ficando em Maputo, comecei a criar relações profissionais e tudo, e olha, até numa das gravações foi quando o Zé ficou a saber que eu já estava cá. Eu numa dificuldade, o Zé passa pelo estúdio. Eram primos, mas não... Separados, ele vivia cá, eu
eu em Climane, eu vinha quando era muito mais novo, mas depois fiquei um bom tempo sem vir e reencontramos já grandinhos, que já tocávamos instrumentos a sério. O Zé ouve que o Nelton está cá a gravar, o Nelton está cá, vou lá. Gravava só na Rádio Moçambique, não haviam estúdios, aqui era só Rádio Moçambique. Então foi lá ver o primo a tocar e foi assim que viu que o primo tocava. Era cartas. Acredito que se calhar até ele ligou mesmo para a Rádio Moçambique. Porque os filhos tinham Sim, tinha um telefone ali que a gente comunicava tanto com a recepção e para fora. Sim, e pronto, isso formou-me como músico. A partir daí comecei a trabalhar também com muitos nomes da música moçambicana, primeiro. E com o talento a desenvolver-se, a melhorar, comecei já a trabalhar com os artistas aqui e ali, trabalhar um pouco com Tito Paris, como mencionou, com Guto Pires e tantos outros, Paulo Flores. Uau, eu sou super fã de Paulo Flores. Então, isto já fez... Isto está além daquilo que a gente faz aqui dentro. Nós só percebemos quando vamos para fora. Quando chegas fora, digo, Cabo Verde, as pessoas vão receber ao aeroporto. E o pau que matou a cobra. Como é o pau que matou a cobra? Quem está a chamar em Cabo Verde? Sim, conhecemos a tua história, não sei o quê, não sei quantos, da música. Isso é bom. Vou a Angola também, mesma coisa. As pessoas tratam com o mesmo, e sempre com o devido respeito, porque sabem que isto foi uma grande conquista, no meio de muito desafio. É uma grande conquista e nós nunca vergamos. E somos pessoas, eu digo, verticais, incorruptíveis. Sofremos muito por sermos as pessoas que somos, muitas vezes rejeitadas, afastadas até de certos meios, permitam usar essa expressão, um meio sujo, que se tu és o limpo não serves ali dentro, então preferem te tirar. Tu às vezes sentes-te mal, mas às vezes é melhor, e isso hoje já se reflete, porque afastaram-me de certos lugares, mas hoje estou bem melhor do que ali onde estava. Pronto, eu acho que os nãos são bons. São bons para... Sim, e a pessoa vai refletir. Propósito, não é? Eu tenho tenho duas situações que posso te garantir que dão testemunho claro a esta frase. Primeiro é uma leitura que é do Steve Jobs, que disse que a melhor decisão que ele tomou na vida foi nem ter recusado continuar na Apple quando eles fizeram uma proposta dele continuar como diretor e ele saiu. Deixou com 1% para poder voltar quando quisesse. Mas disse não. Isso foi o ponto. E eu também sei o que eu passei por não ter dito não no momento. Não. Então, o mais importante do que um sim, não é melhor. É o não. O único sim que a gente não quer é da namorada. O único não. Dizer que o não é uma arte. É uma arte que nos leva ao sim, que realmente vai nos transformar. Perfeito. É exatamente isso. É preciso saber dizer não, não é? Exato. É preciso ouvir, saber ouvir o não e entender que existe um plano maior, Sim. não é? Para nós, não é? E principalmente quando tu sabes argumentar o teu não. Ai, como anima. É muito bom. Num contexto como o nosso, Moçambique, onde existe todo esse preconceito com as artes, onde os nossos pais não acreditam na arte como carreira, não é? Quais foram os maiores desafios, para além destes, em transformar a vossa paixão em carreira? Porque o Nelton disse que começaram pela experiência de viajar o país, mas não eram remunerados por isso. Como é que é fazer a vida como artista neste país? Fazer a vida. Hoje, se calhar, hoje é diferente do nosso tempo. O Zé falou que não tínhamos celular. Sim. Hoje o celular facilita muita coisa. Tu tens montes de ferramentas aqui. O artista hoje tem meio caminho feito. O nosso tempo foi muito difícil.
mas extremamente difícil. Tu tinhas de saber fazer as coisas. Hoje em dia, tu podes te fantasiar de uma coisa que não é. Devido à tamanha ferramenta que existe, vai te transformar numa coisa que não é. Vão-te comprar um gato por lebre. Então, Branding. exato, exato. Assim. A vida do artista não é fácil, não é fácil. Somos muitos e todos queremos estar bem. Todos querem estar bem. Eu acho que o primeiro desafio que a gente enfrenta é o tal que a Memi disse, em casa. Tu vais deixar um curso ali, acolá, para tocar. Sim, vou. Afinal, não são todos que tocam. Se eu deixo agora com a minha guitarra, eu gritar quem toca, ninguém toca. É verdade. Pode aparecer vai dizer eu posso arriscar, vai tocar. Mas não são todos. Isto é ciência. Nós fazemos investimentos acima da média que a gente possa imaginar. O valor do instrumento, vamos lá, um piano, vou falar do piano do Zé. Não fala muito alto. Não fala bem. Ele deixou de comprar um carro para comprar um instrumento. Eu deixei de comprar uma moto para comprar um instrumento. Ela deixou de comprar outras coisas porque tinha que melhorar na indumentária, melhorar no espaço onde ela trabalha para poder fazer coreografia. Esses são grandes, enormes, que até hoje a minha esposa, de repente, quando vê que eu fiz um investimento, é capaz de não falar comigo o mês todo, porque eu gastei 45 mil meticais com uma coisa tão pequena, no conceito dela é tão pequena. Sim. Mas para mim aquilo era o meu objetivo e quando eu for usar aquilo as pessoas vão perceber porque que eu queria aquilo e qual a diferença de tu teres aquele investimento ao lado de quem... A próxima leva junto amor assim. E a gente abdica de muitas coisas, mas hoje constituímos família, nós temos que ponderar, há momentos que dão para as compras e outros que não dão. Até mesmo indo para fora, a gente já seleciona para dá para levar um perfume, para quando chegar a casa, ter dinheiro para pagar a escola do miúdo, teres que pagar os teus trabalhadores, as coisas que consomes, energia, água, essas coisas não estão baratas. Hoje em dia tudo sobe, é a galopar. E nós, quando vamos trabalhar, também temos que saber o nosso valor para conseguirmos cobrir aqueles espaços que nós fomos mexer. Para amanhã não dizerem, eu avisei que isso não era correto. Mas a música hoje, ou as artes, já estão a seguir num bom caminho. A gente consegue ver, já tem escolas onde dão formação a jovens, estão a vir muitos músicos que já andam com carteira até de artista ou de instrumentista, ele apresenta aquilo e vai ter um cachê diferente de quem não passou por ali. Então nós, os autodidatas, temos a obrigação de fazer bem o nosso trabalho, não deixar espaço para apontar e dizer que ele podia ter feito melhor se tivesse ido à escola. Eu já trabalhei com pessoas a lerem a música numa folha, mas eu confiei no meu ouvido. O meu ouvido foi muito mais certeiro que aquele que estava a ler, porque eu tive que fazer o máximo esforço. Não leio, mas tenho que fazer o máximo esforço para fixar as coisas que estão ali. Isso é um dom, né? Tem os artistas e depois tem aqueles que é a prática, né? E o estudo. Imagina o que é tocar num festival, tu tens de tocar 50 músicas com artistas diferentes. Uau. A cabeça, tu horas, noites não dormes, a esposa está ali no quarto, tu estás com o instrumento ali ao lado, quero descansar, ela sai e vai dormir no outro quarto, porque tu precisas daquelas horas e os nossos melhores momentos são aqueles em que a cidade toda dorme. É o momento que nós estamos mais acordados, não há barulho, temos mais sossego, conseguimos pensar um bocado, eu errei aqui, deixa-me voltar atrás, vou melhorar aqui, dia seguinte é só partilhar e vamos corrigir pequenos pontos. O Nelton falou aqui
acho que estamos a falar um bocadinho do digital também, né? Quando falamos de hoje em dia, com as plataformas, acabamos por comprar, qual foi a expressão que usou? Trocar gato por lebre, não é? Existe uma necessidade, pelo menos eu sinto muito isso, como jovem, não é? Eu não sei muito da minha arte, da minha cultura, do meu país, não é? E eu estou sentada à mesa hoje, tenho esta oportunidade, este privilégio de estar com grandes nomes, não é? Mas onde é que estão os grandes nomes nas plataformas? É necessário comunicar mais, destacarem-se mais, usar essas plataformas para podermos ter acesso a essa história, não é? Bem, posso? Não, porque se vai acontecer que nós vamos monopolizar a conversa. Primeiro que somos dois músicos e segundo porque somos pagadores. Mas eu queria começar pelo ponto que fizeste antes a pergunta ao Nelton, a pergunta que o Nelton respondeu, né, que era sobre mais desafios, né, para transformar a arte em vida. Há um facto que acho hoje o percurso entre a criação e a divulgação ficou bastante curto. É bastante curto e foram retirados, já é possível retirar players que haviam no nosso tempo. Nós antes, como disse o Nelton, a gente gravar e tinha de gravar na Rádio Moçambique, onde tinha um tipo que fazia censura. Quando eu te digo players, né? Este tipo controla o que é que pões no ar, o que é que não pões no ar. Depois passava pelo controle da própria qualidade daquilo que foi posto, foi gravado, para saber se vai para a rádio ou não. Depois chegaram as editoras. Era um outro player que entrava no coisa, a editora. Que a editora cá era uma que fazia vários trabalhos, ela distribuía por aí em diante. Depois vinha a própria divulgação do trabalho, só havia, a única forma era pelas rádios, pelas televisões, que não havia outras plataformas. E para tu passar o vídeo na televisão ou a música era muito complexo porque não havia muitos espaços de música moçambicana, nem havia vídeos de qualidade. E todo este ecossistema hoje ficou reduzido em a gente ter cabeça, capacidade e um telemóvel. E já chegamos a este ponto. O que é que tem? Muito bom, facilitou, tornou as coisas mais acessíveis, mas destruiu completamente a capacidade de controle do que é que se põe e o que é que não se põe dentro das pessoas ouvirem. Então, quando perguntaste quais são os maiores desafios neste momento são esses. Como é que a gente compete com um miúdo que acordou num dia, percebe que, quando eu digo miúdo, seja lá de que idade, é um miúdo no setor. É um bailarino que nunca foi bailarina, acordou um dia, decidiu, virou uma coisa. Por mais que tenha 50 anos, porque isso acontece. Quando eu digo miúdo, é um miúdo dentro do setor. E ele acorda num dia, e mais grave ainda quando se trata de um velhote que acorda e já pega num telemóvel, ou 2 telemóveis, ou 3 telemóveis, consegue montar e substituir todos esses rapazes que estão aqui a filmar, a fazer o trabalho convosco. E isto distrai completamente aquela essência do artista, daquele indivíduo que perde horas e horas a desenvolver capacidades técnicas que é para poder fazer uma performance. O Nelton disse muito bem dito que está, portanto, são falsários de identidade. Portanto, nós às vezes compramos gato por lebre porque é muito fácil a gente pôr um indivíduo, já falando do lado também, a fazer pequenos cortes, de um passo para aqui, corta, depois faz outro passo para ali, corta, e faz o vídeo. Aquele tipo é o melhor bailarino que existe no mundo. Depois, quando põe ele na prática a fazer, é uma desgraça completa. E este é que é o desafio que eu queria
nós podemos gostar muito e nós queremos. Aliás, eu tenho usado muitas plataformas que é para poder mostrar o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo eu estou a competir com essas pessoas. Então, que ferramentas de controle para saber quem vai ficar disponível no YouTube, ou no Facebook, ou naquela plataforma, ou naquela outra? Até nos podcasts. O tipo comprou um telefone, 3 telefones, montou, fez um podcast. Que essência, que conteúdo é que ele vai fazer? Não existe ninguém que está a controlar o que vai ser posto no YouTube. E isso parte por mudar essas políticas por completamente. Não estamos a dizer por algemas nas pessoas, nas ideias, na forma de pensar, mas é preciso controlar. Se a gente não controla, a gente destrói completamente uma sociedade. E neste momento o que está a acontecer, este é o grande desafio, porque as artes são as mais voláteis nesse tipo de situação, porque todo indivíduo pode acordar de um dia para o outro e vir um artista. Agora, como é que a gente usa? A gente usa neste momento essas ferramentas para divulgar. Tem as partes boas, é que antes nós teríamos de pagar uma televisão e queríamos pagar um valor brutal que é para a gente poder fazer publicidade do nosso evento. Hoje a gente salta esse step facilitou a nossa vida. Mesmo em termos de tecnologia de gravação, se a gente tem bom proveito do que existe, a gente apresenta um trabalho produzido em casa, mas o Nelton, como ele disse, comprou uma maquininha assim, mas essa maquininha faz o trabalho assim. Tem um microfone, não é o que teríamos de pagar $2,000, $3,000, $4,000 no ano há alguns tempos. Hoje compras um microfone mais acessível, mas que faz o mesmo delivery. Isso é o que a tecnologia criou para nós. Em termos de comunicação, é o que eu disse, é usá-la para vender o nosso trabalho, expor o nosso trabalho e puxar. Agora, há um lado que a gente não controla. O que é que o público quer ver? Eu percebo que tu tens este podcast para jovens, mas os jovens não foram educados para querer a nossa música. A nossa arte. Não tem boas referências. É por isso que eu falo mesmo exatamente da educação. Nós precisamos destas referências, nós precisamos de vocês para a nossa arte e para a nossa cultura. Quando nós começamos aqui, eu disse que nós tivemos uma geração, tivemos a sorte de expuseram-nos a isso de forma muito grande. E nossas referências estavam à volta de nós em termos de cultura. Mas por questões económicas, por falta de visão, por falta de espírito nacionalista, por falta de vergonha em alguns aspectos, a gente praticamente rebentou completamente, desculpa a expressão essa, com os nossos valores culturais, e nós hoje estamos a pagar por isso. As pessoas olharam durante muito tempo a dizer que não, os músicos não fazem música de qualidade, porque não sei quantos. Hoje as consequências já saíram da música, já saíram das artes. As consequências, sabe, estão no peixe que a gente compra, nos hambúrgueres que a gente compra, que são feitos ou contrafeitos, ou sei lá, numa esquina qualquer. Então, os valores estão todos perdidos em chigazanas que a gente está vendo, que são adulteradas, ou como é que chama aquelas garrafinhas? Chivochongos, que são feitos em esquinas. Por quê? Porque a mesma pessoa que decidiu contra as políticas culturais. Chivochongo é uma fábrica. Não, mas é o que eu estou a dizer, a mesma pessoa que decidiu contra as indústrias culturais ou contra o sistema cultural é a mesma pessoa que autorizou a instalação de uma fabriqueta que está a adulterar o pensamento de porquê. As pessoas. O que vocês têm que perceber é que a essência toda está naquilo que a gente tem de olhar, que é o nacionalismo. A gente olhar para o mais novo, olhar, ter empatia pelos nossos. Nós não perdemos empatia. Isso é um fato. Nós temos o exemplo nas manifestações. As manifestações eram tantas pessoas que não estavam contentes. E as pessoas que não estavam contentes atacavam as pessoas que não estavam contentes. Então tu começas a dizer, mas qual é que é o senso disto? O que é que está a acontecer?
E o que nós temos de fazer como trabalho, já que agora são as tecnologias que vingam e que são os donos de tudo, é usar as tecnologias para a gente reverter, que eu não acredito que a gente sinta isso da nossa geração, para a gente ter nas próximas gerações a recuperação de uma sociedade culta ou minimamente sensível aos nossos valores. Nós temos um problema sério que não é de hoje, é antigo. Faz lembrar uma pequena história que vai um amigo do meu filho passar o fim de semana lá em casa e aquelas coisas, vão estudar. Então vão estudar, mas não era aquele estudar tipo uma brincadeira, vou fazer perguntas para cada um. Que estilos de danças ou música de Moçambique tu conheces? O menino começou a dizer kuduro, samba. Já não temos preservação cultural. É engraçado quando... Uma coisa que tinha que estar nas escolas primárias até o secundário é tu conheceres o teu país. É isso mesmo. É tu tens que engraçado. conhecer o teu país. Não precisa ser 100%, mas que não te deixe enganar. Eu já fui convidada a umas escolas para dar workshop de danças tradicionais. As crianças simplesmente não aderem. Preferem um amapiano, uma música da Edimásia, essas músicas de fora. Acabei pensando, aquilo foi tão triste que eu disse, não, eu tenho que escrever um projeto. Eu conversei com meu marido faz projetos. Vamos lá fazer um projeto raízes, né? Tá bem, vamos lá criar núcleos nas escolas, mas temos que apanhar aquelas turmas da 7ª classe em diante, são essas que, exatamente. Fizemos o projeto, no tempo era o Dunduro, fui bater a porta, marquei audiência, eu tenho esse projeto, eu tenho minha associação, mas eu preciso de criar grupos culturais nas escolas, eu não preciso ganhar nada. O que as pessoas vão ter em troca, o que a escola vai ter em troca? Vai ter instrumentos e roupas para dar continuidade ao núcleo. Pode ser em teatro, pode ser dança, qualquer expressão, nós estamos aqui para isso. Não, é uma boa ideia. Marcou uma audiência para o Ministério da Educação, fui ao Ministério da Educação, fiquei ali. Levei meses e meses para ser atendida. Depois de atenderam, eu disse, eu tenho um projeto Raízes, que é criar um núcleo para as escolas, para poderem ter acesso ao que é dança tradicional, o que é música tradicional, o significado das danças, tudo. E nós estamos aqui para isto, porque eles têm uma cadeira de ofício, né? Não aprendem nada. Na hora do ofício estão a brincar, estão a jogar, não sei o quê. É aquele momento que estariam a ter uma aula de teatro. Quem é Zé Pires, como é que se dança a marabenta, quem é a Memi, o Nelton. Então, não, o piano. Podia ser o Zé Pires, né? Como músico, né? Essas histórias nos nossos livros, nas nossas aulas, não temos. Então é muito triste quando a própria pessoa que tem que ajudar não ajuda a coisa a avançar. Quanto tempo, desculpa, levou muito tempo na educação? Sim, e nunca mais. Lá dentro eles lá dentro não sabem disto. As pessoas estão na educação hoje, são pessoas completamente vazias nesse aspecto. Nelton, tu queres o quê? Se tu chegas a 6, 7 anos, tomaram a decisão de tirar as artes do ensino básico, as artes e culturas, tiraram. Portanto, porque aquilo que me explicaram é que as crianças têm muitas disciplinas e elas não podem estar sobrecarregadas. Portanto, retiraram as artes, a cultura. E isso claramente tem consequências. Isso é uma coisa que tem consequências. Isso não há, tens desenvolvimento cognitivo. Está envolvido com as artes, mas o desenvolvimento mecânico, motor das crianças, que é importante, a dança ajuda muito nisso. Tocar um instrumento ajuda nisso. Cognitivos, tocar um instrumento, aprender poesia, decorar uma peça de teatro. Isso tem um impacto tão grande nas crianças, só que a pessoa que está lá ensinaram que é a academia que tem de fazer
eliminou tudo que são as sensibilidades, mas a gente está a fugir daquilo E que tu... perdemos a identidade cultural, não é? Com o passar do tempo. Mesmo, não só. Isso já é cultura mesmo. Cultura não é só nós falarmos de música, dança, vai além disto. Estamos a falar de maneira de estar, o que comes, como vais para a rua, como te comportas. Hoje estamos a lutar com estradas. Pessoas que vão à estrada para fazer desordem. Metem carros nas praias. Bloqueiam vias para ficarem a conversar e as pessoas atrás aflitas para chegarem aos seus destinos. Isso é um problema cultural. Diretamente falando assim, vamos lá, se nós abrirmos os nossos dispositivos, o Zé postou um trabalho, ou a Memi postou um trabalho, ou o Nelton postou um trabalho, eu tenho um trabalho X na data X. Quantos likes vais apanhar? Na verdade, sabes, o problema maior nisso tudo, Nelton, é a pessoa tem tu estás a competir com um indivíduo que está pronto para disparar o celular quando alguém está a agredir, quando alguém ficou nu, quando está bêbado, quando teve acidente, porém, toda a gente é repórter hoje, toda a gente é um comunicador, é jornalista, toda a gente, tu notas, estamos aqui, houve um acidente, aconteceu agora mesmo, tu estás a ver, tu estás daqui até o norte do país. Desinformação começa assim. Então, queres saber, porque a tua pergunta foi essa, como é que a gente usa? A gente usa naquilo que pode para quem quer nos ver realmente, porque as pessoas não estão preocupadas com aquilo que a gente faz. Bom, como é que é aquele baixinho que apareceu, que chamam de Rodrigo? Como é que é? Um que anda com aquele outro de Nampula. Ricardo. Conhece? É isso? Não. Melhor não mesmo, porque são coisas sem valor para atrapalharem uma sociedade. São coisas mesmo para atrapalhar uma sociedade que está preocupada em seguir em frente. A sociedade dá antena a um combate entre dois indivíduos. Não estamos a filtrar o que consumimos. Exatamente aquilo que eu disse há bocado, que a gente perdeu completamente. Infelizmente. As tecnologias são boas, mas tem esse lado mau. É que se tu não pões algemas, não pões filtros, as pessoas estão livres, as pessoas vão usar como elas quiserem. Sim, eu comprei, é meu, vou usar como quero. Eu posso fechar um contrato com o Zé, eu sou profissional, eu vou dizer um valor, aparece. O outro corta. Mas, tá vendo? Pode dizer, eu pagas-me 10 mil enquanto eu te pedi 100 e tal. Preferes a quem? Mas lá nos 10 não há profissionalismo, não há nada de especial. Mas só que não quer ver o Zé profissional a avançar com coisas como deve ser. Nós passamos e aí tem essa questão, para além dos valores monetários, falamos de, por exemplo, as grandes audiências que estão lá. Exato, sim. Onde não há formação, onde não há Exato. profissionalismo. Sim, exato. Mas o que é que tu queres? É que voltamos àquele assunto a bocado. Quem consome não tem preparação. Começa na base. Perguntaram a Dias onde gostavam. Perguntaram, foi uma entrevista ou foi uma conversa? Perguntaram o que é que tu achas que deve ser feito na sociedade. Nós temos de educar a sociedade. É por causa da academia artística. O que é que a gente pode fazer na academia artística para melhorar? O que é que tu achas? Nós não temos de mexer em nada na academia artística. É ficar quieto, parar com tudo, né? Deixa o que está a acontecer e faça uma faculdade para a sociedade começar a consumir arte de verdade, comida boa e por escolher. Porque neste momento ninguém está preparado para isso. Neste momento a sociedade está totalmente comprometida. Não tem controle de qualidade. O que lhes cai na mesa é aquilo que consomem, já não escolhem, não filtram. Então, neste momento, se tu queres que a gente fale seriamente, a gente pode fazer qualquer esforço.
a pessoa na cabeça dela está fechada para uma palhaçada, se bem que os palhaços são artistas, né? Mas eles nem conseguem chegar, na verdade, nem chegam a ser um palhaço, artista que faça alguma coisa bonita, que nos faça rir, porque aquilo é um show de triste e tem audiências a dispararem quando as pessoas fazem ridículo. Já li, por exemplo, o caso de uma televisão nacional, quando é direto, tens 13 pessoas a assistirem. Mas há uma televisão que acordou de manhã só com polêmicas e digamos, coisas que não interessam à sociedade, mas tem um milhar de pessoas ali que estão a assistir aquilo, gostam, passam o dia inteiro a ver aquilo. Nada que lhes vai acrescentar algum valor na vida. Mas deixam, e até criticam, eu ver aquela outra televisão, mas ali passam-te boa informação. Tu vais saber da agricultura, vais saber como está o teu país na zona X, zona X. Não querem. Preferem ir para ali onde um que espancou a esposa ou porque outro lhe traiu. Ali está cheio de pessoas e comentários e tudo. Como é que nós damos a volta a isso, na vossa opinião? Zé falou. Eu quiser disse há pouco tempo. Reeducar. Tem que reeducar a sociedade. Não sei como é que se faz, como isso faz. Sim. Na verdade, sei. Explorar mais este ponto. Tens de fazer políticas, tens de fazer uma alteração das políticas sociais completamente. À base tem de ser. Eu espero que esta grande reunião possa fazer para se reconduzir o país para algum ponto. Não abstenham-se de tratar de questões culturais, porque este é que é o problema. As pessoas olham para a economia, olham para. Ok, tudo o resto é economia. Olham para as artes como algo secundário, mas nós temos de repensar seriamente na nossa sociedade a nível cultural. Quando eu digo cultural, bem dito pelo Nelson, não estou a falar das artes. As artes é uma parte da cultura. Quando eu falo de repensar culturalmente, é a gente saber o que é que educa na escola, qual é o acesso nas televisões, o que é que a televisão passa, o que é que a rádio diz, o que é que o jornal permite. Nós temos de rever todo o nosso país em termos de... Vamos ver a população que estuda nas escolas privadas é um número reduzido em relação aos que estão nas escolas do Estado. Sim. Mas são melhores? Não são melhores em nada? Não são melhores. Ali é onde tinha que haver mais investimento que as escolas privadas. Na escola estadual, digamos, é lá onde tinha que haver maior investimento, valorizarem mais aquela educação, porque é de lá que nós viemos. Eu, por exemplo, tive a sorte de ser o único filho que estudou em escolas privadas. Todos os meus irmãos estudaram nas escolas públicas. A escola pública é aquela que deve, e eu insisto, se quiserem aproveitar o que eu vou dizer, aproveitem, mas é ali. Não olhem para a escola, os privados só estão para ganhar dinheiro. A escola pública é para te dar valores. Tu, da escola de base, tu já vens formando opinião. Na escola privada, olha, os alunos da privada até nem estudam, porque sabe que vai pagar. É um menino indisciplinado. Olha, quem são os maiores, o maior número de pessoas que estão a estudar, por exemplo, numa universidade como a UEM, são rapazes que vêm do interior. Sim. Pessoas comprometidas com caneta e papel. Mas isso por causa das políticas de acesso em que favorece. Eu não discordo do que tu estás a dizer, Nelton, mas a única coisa que eu acho neste caso
é que nós, a única forma de mudarmos a sociedade é se nós investirmos ali onde tem a maior quantidade de pessoas. As escolas privadas são muito poucas, comparando com as públicas, eles são entidades de alunos. Então, as escolas privadas nunca vão mudar o sentido de uma sociedade, não há essa capacidade. Até vem com outras... Com outras influências para... Exato. O sistema e a metodologia de ensino, Exato. Isso é igual para ambas as escolas, tanto privadas quanto públicas. Sim, quando diz vamos fazer uma revisão geral do Estado, como é que ele deve se conduzir, passa por mexer na educação. A educação teria de ter esse, como disse a mesmo, fui lá pedir, não me deixaram entrar, só levei 3, 4 meses para poderem ouvir. Só ouvir. Então, isto tem de ser política clara. O livro tem de ter os artistas e aqueles verdadeiros fatores. Agora até tem, mas nós temos de ter workshops, irem perceber o que é uma timbila, perceber o que é os goviam, os chitentes, os chiquites. O que acontece é que as pessoas vivem numa distância. Falaste há bocado do samba. Como é que o miúdo vai falar? Se eu, quando entro em casa, estou a ver Globo. Aquela televisão nacional, você paga impostos, ou seja lá o que for, você está passando novela brasileira, não é? Aqueles outros 2, 3 canais que passam nacionais que estão a passar ali hoje, não é no TMT, que não se paga, toda a gente tem. Vamos olhar lá para dentro daquilo, tem um canal chinês, um canal latino, outro que estão a passar novelas latinas. Criminalidade, vocês acham que a criminalidade de se violar uma criança, de se matar como se está a matar, vem de onde isso? Vem a escola daqueles que está sentada em casa nos canais de televisão. E pagamos para isso. Nos jornais que tu veja, um indivíduo raptou, não sei mais. Vais ver se daqui a qualquer momento não tem um tipo a fazer reféns, pessoas numa chibomba. Porque ele decidiu, é aquilo que ele viu, uma solução ali. Quando tu tens uma miúda que a professora castigou, não foi para o intervalo, no dia seguinte volta com faca para a escola. Para lutar com a professora ou com... Isto aqui, tu olhas para a sociedade, tu dizes isto aqui em algum sítio estamos a ir buscar. São sociedades que são mais evoluídas do que nós e que tu tens muito mais frustrações. A própria sociedade cria isso. E o que é que acontece com essas pessoas? É que elas estão a ver esses exemplos e estão a transformar. Estão a fazer tal shortcut que eu disse há bocado. Eles têm 400 anos de independência, nós temos 50. Eles têm ferramentas, por exemplo, nós temos um miúdo que é criminoso, tem menos de 18 anos, não podes fazer absolutamente nada. Não está previsto na lei, não há casas de correções juvenis e coelhas. É só devolver à sociedade. Preciso. Matou alguém, matou o pai e por aí em diante a avó, enterrou a avó, tem menos de 18, dizem que vamos fazer o quê? A lei não prevê. Não é a altura de se pegar, sentar-se e ver a lei. Não é a altura de se dizer que vamos pegar uma dessas instituições que estão abandonadas, vamos reabilitar e fazer uma casa de recuperação de jovens. Isso não podes pensar com o tempo, isso são coisas que têm de tomar medidas imediatas, porque a sociedade está aí para ali. E isso vai acontecer. Já estão à espera do Conselho de Ministros. Eu também penso, deixando a questão do sistema, né? Também penso que cada um de nós na sociedade tem um papel, não é? Então, quais são as iniciativas culturais e artísticas que temos no momento que estão a fazer este trabalho? Eu sei que a Mami tem uma. Pode contar-nos mais um bocadinho sobre isso? Eu tenho uma Associação Cultural Raízes. Então, é aquilo que eu dizia de princípio sobre o projeto. Eu tenho trabalhado com algumas escolas, dou aulas sem fins lucrativos para algumas crianças e fazemos, através dos livros ou das histórias que eles têm, a gente, por exemplo, um livro de português, a Ana está doente por causa disto, isto, mas aquilo, nós levamos aquele texto, transformamos em uma peça de teatro, mas para uma maneira de sensibilizar a criança, né? Por exemplo, o Nelton
gosta de bater a mesmo ou insultar. Nós fazemos ao contrário, tentamos sensibilizar a criança a dizer que aquilo não pode ser. É que e sensibilizamos através da dança, através do teatro, através da poesia, como diz José, e também fazemos espetáculos em algumas comunidades. Mas espetáculos fazemos através de projetos, submetemos projetos, alguma ONG patrocina e nós vamos divulgando, vamos sensibilizando nos pais. Iniciativas que nós precisamos. Mas, não é fácil. Sim, precisamos de mais agentes de mudança. Isso é o trabalho que nós fazemos. Exato. Também me faz assim, meus musicais, todos que eu escrevi, eles têm especificamente foco social. Exato. Não há um Sim, que eu fui à casa do José Ferino, as pessoas. Fiquei encantada. Eu não sabia que tínhamos aquele nível de produção e de... Olha, eu saí dali... Por que tu não sabias? Porque não tem muitos canais de divulgação da nossa arte e cultura. Sim, mas é aí onde estamos a falar um bocado. Portanto, não sabias porque aquele é o quinto ou sexto musical naquela estrutura. O que eu quero dizer é exatamente este o maior problema, que quem faz as coisas preocupado com a qualidade, como a Meme, como o Nelton. O Nelton produz não sei quantas campanhas, já fez campanhas sociais por aí, em que ele esteve à frente, produziu música por aí em diante. A Meme tem o projeto Raiz, eu tenho os musicais. Os musicais é aquilo que tu viste, o Nelton estava nas pessoas e aquilo é exatamente uma crítica social de ponta a ponta, com atuações e por aí em diante. O que acontece com aquilo? Vais ver visualizações que tu tem. As pessoas que estão nas redes, por exemplo, nunca veem os espetáculos inteiros, sabias? Os meus musicais estão todos lá, quer dizer, a maioria deles. E tu vês que só tens umas pessoas que viram máximo 15 minutos. Não mas vais tem apanhar. tanto conteúdo social de qualidade. Não estão à procura do conteúdo. As pessoas querem a música, vão ver as músicas. Por exemplo, eu pus Nilava como Cacá, de Calnesa, interpreta de Elsa Manga. E a música, foi aí que eu comecei a fazer o playlist no YouTube. Porque eu pus aquela música. A música tem 100 e tal mil visualizações. O musical em que aquela música está não tem 1000. Não, você tem 300, 400. Então tu dizes, eles não querem ouvir a música. Não querem saber de ver conteúdos em que a pessoa tem de pensar e refletir sobre a coisa. Então, nós fazemos... Totalmente contrário à apresentação que fizemos no Japão. A reação do japonês ao ver aquilo. Fora é sempre diferente. O japonês ao ver aquilo ficou maravilhado, queria saber mais, queria ir mais dentro. E digo mais. Foi essa experiência? Sim, posso falar dessa experiência que eu estive a dirigir isso, o Nelton foi connosco, tivemos 25 pessoas a fazerem aquela apresentação, em que a gente apresentou que nós fizemos o espetáculo em português para os japoneses. Naturalmente criámos um QR Code, eles podiam ir acompanhando os dizeres, mas os japoneses ficaram encantados com o espetáculo. Porquê? Porque eles viram a cultura ela funcionar realmente, a cultura a mexer com as coisas. Essa experiência maior é que nós fomos talvez para um dos países em que a cultura é mais firme. Os japoneses são muito firmes a nível cultural, desde a porta de entrada até a porta de saída. Eu digo mais, os asiáticos todos, não é só, tu estiveste na China há pouco tempo. Sim, na China também. E é o que nós tivemos naquele espetáculo foi dizer, contamos a história de Moçambique antes, durante a guerra e pós-independência, com a arte. E as pessoas entenderam, porque a arte comunica. A arte não precisas de explicar muito. Se estás interessado em ver o que está a acontecer, a arte vai te dizer. Basta estar atento. Só da forma como estás a explicar, eu estou a ficar a arrepiar. Eu estou a viajar no dia na cena. Eu saí, primeiro saí com um orgulho tremendo de ser moçambicano. Que é algo que eu às vezes fico
sinto-me meio perdida, não é? E ali eu consegui identificar-me com a nossa cultura. E depois saí e eu vi que, olha, tem alguém que está a contar a nossa história como deve ser, tem alguém que está preocupado com os problemas sociais, aquela peça leva-nos a refletir a todos os níveis, política, tudo. E eu acho que eu fiquei dias com aquela peça a rodar na cabeça. Infelizmente, o que é que tu tiveste? Primeiro estás numa sala de 1.500 pessoas, conseguiste encher para esse 75%, nunca tens a sala a abarrotar como, por exemplo, se fosse, como é que se chama? Não é Damásia, como é Damásia? Que vem 300 vezes, o promotor consegue 300 vezes e está sempre, se ele está a trazer 300 vezes é porque ele sabe que vai encher. Claro. Então, e eu até quero tirar um chapéu, podem falar o que quiserem, mas com aquela decisão do visto, é a melhor coisa que vai acontecer, que está acontecendo. Esse é o primeiro passo. Mas, a razão do visto... Nós já vamos com esses vistos lá para fora há muito tempo. Sim, mas já, agora fizeram saber que já se tornou um tumulto do visto. Aconteceu, nós vamos ignorar a questão do política que aconteceu, vamos ignorar isso. Mas o visto tem de acontecer, nós temos de filtrar quem entra. E não é filtrar dizer que tu não podes entrar, é dizer à pessoa que tu para entrares, tu tens de pagar seriamente para este espetáculo acontecer. Pagar o visto é uma das formas de a gente filtrar. A gente ir buscar a Damásia 300 vezes, já ela vir para casa, vai $50 mil, sair do Moçambique 300 vezes, com visto de turismo, não pagar impostos, não ter, e saímos todos com um sorriso. Isto é que é fazer as políticas funcionarem a favor da própria cultura. O promotor, tu disseste que foste ao espetáculo, disseste a piada, gostaste do espetáculo, sentiste orgulhosa de ser moçambicana. A minha pergunta é essa: se te fizessem um espetáculo e anunciassem com músicos moçambicanos, sabias que são aqueles artistas que tiveram a oportunidade, porque há empresas que veem o nosso trabalho. Falamos agora que a BM tem empresas que estão com a tem algumas empresas que estão connosco, há outras que estão com outras pessoas. Se nós anunciarmos e os promotores começarem a apostar nisso, em vez de apostarem não estou a dizer para não apostarem, mas a apostarem 300 vezes neles, e apostarem zero na nossa. Haver um equilíbrio, não é? Se não acontece isso, tu tens de criar sistemas que vão fazer com que ele comece a desistir. Ele começa a pensar, só de pagar vistos, vou pagar 200 mil meticais. Deixa-me lá ver se os 20 Fingers fazem um espetáculo da mesma forma. Como deve ser. Nós tivemos agora, neste musical último da CPLP, o pessoal de Moçambique estava a chorar, porque cada visto, o preço que pagaram para aqueles rapazes todos que vieram dos países todos de CPLP, o valor que pagaram, eles em Moçambique não estavam à espera. Mas isso é bom. Mas nós estamos a ver porque não se informaram. Porque quando tu segues os trâmites todos, onde vês informações. Há um tempo atrás, as coisas só estavam a acontecer. É isso mesmo. Mas isso é bom para o nosso país. Nós, quando vamos lá para fora, nós pagamos impostos. Nunca saímos de lá. Para falar sobre a experiência do Japão. Eu nunca preenchi tanta ficha na minha vida. Vocês não estão a imaginar. Quando tu pensas que já acabaram, estão a vir mais fichas. Eles não, tudo. Até que tipo de espetáculo vais trazer efeitos pirotécnicos. Quem pode entrar nos bastidores, porquê que não pode, como é que vai entrar, o visto de entrada para a gente fazer, preenches fichas. Qual é o instrumento que vais trazer? Que dia de tudo, não é? Isso. Eu vou usar instrumentos. Chegas no Japão, nas alfândegas, se tu mandaste uma informação a dizer que vou levar um iPhone, mas levas um iPad, aquele iPad não vai entrar. É um exemplo apenas, mas nos instrumentos, nós chegamos lá, ainda por cima, ficamos 1h30. Atenção, estamos a ir para a Expo. É suposto entrarem estrangeiros, é suposto estar tudo. Chegou às alfândegas, a migração, pararam-nos. Moçambique era o primeiro grupo artístico moçambicano que ia. Ficámos lá 1 hora a esclarecer os processos, ver se as fichas estavam preenchidas. Por que os japoneses fazem e o moçambicano não faz?
África Sul, quando tu vais tocar na África Sul, tu tens de mandar a lista das músicas que vais tocar. Por quê? Porque eles querem proteger os autores. Sim. Se tu não mandas, aqueles tipos não te deixam entrar para o palco. Vão atrás de ti antes de ir para o palco e tu és obrigado a preencher a ficha. Não só o controle também do conteúdo, né? Vai ser ali passado. Claro. A audiência. É isso mesmo. Uau. Não é fácil. Não é fácil. É que nem o exemplo que o Zé estava a dar de danças de agora, que só juntar o telefone, toca ali, braço ali, foi ali, não sei o quê. Eu já fui a várias festas que diziam, aquele moço ali é bailarino da companhia. Não conheço. Eu estou na companhia há 20 anos, há 25 anos, mas não conheço. Mas a pessoa, para conseguir dar aulas no Colégio Paraíso, por exemplo, ou Colégio Arco-Íris, escreve mesmo no currículo, Companhia Nacional de Canto e Dança, mas a pessoa não sabe nada. Isso é grave. Isso é grave. É falso. São falsidades. A própria escola, o próprio colégio também tem que ligar, né? Sim, sim. É exagerado. Falsificação de identidade. Exagerado. Eu queria saber de que forma a arte e a cultura, neste momento, podem gerar emprego e oportunidades para os jovens. Porque por detrás dos artistas existe uma estrutura. Como é que isso funciona? Permitem-me que eu fale? Pode ser. Eu acho que tem mais. Isto é uma pergunta excelente, porque é aí onde está o grande problema do respeito pela cultura. Porque as pessoas não olham o que está por trás do pano. Olha para aquilo que está a frente. É o produto final. 2 indivíduos em palco têm 100 pessoas atrás. Sabes disso? Só que as pessoas não olham para aquilo. Nós podemos começar a enumerar o técnico de som, é um emprego, o técnico de luz é o outro, o técnico do LED, se tiver um LED, é o outro, o técnico do palco, os assistentes do palco. Nós já falamos de quantas pessoas, 6 pessoas, que às vezes são 2 de cada um, vamos minimizar. Depois vais montar o sistema de som, vem carros, vem carregadores, se o espetáculo tem catering, serviço de bares e por aí em diante, são bares que estão lá a trabalhar. As pessoas o que é que vão quantificar? Não, isto é restauração, isto aqui é transportador, mas esquecem-se que o motivo central disso, toda essa angariação está à volta da arte e da cultura. Quando tu vais quantificar o orçamento de Estado, eles olham para a cultura como se pagamento do cachê de músico ou do bailarino é que fosse a verdadeira contribuição. Exato. Não, é muito mais. Vamos falar do espetáculo no Zimpeto ou no Machacane. Quantas barracas de pessoas ficam à volta para poder, quantas famílias vão ser alimentadas a partir daquilo? Seguranças, arrumadores de carros, polícias que estão a trabalhar, bombeiros. Tu estás a alimentar uma cadeia de valores enorme. Por que eu pedi para falar? Porque nós na pandemia simplesmente ficamos pendurados, porque é verdade que é uma parte da organização do setor, mas acima de tudo porque não temos quantificação. Restaurantes, vamos falar de restaurantes. Quantos restaurantes estão a pôr música? Vamos deixar de falar sobre ir tocar nos restaurantes. Estamos a falar de pôr música. Não há um restaurante em Moçambique que não tenha uma televisão ou um aparelho onde põe música para as pessoas estarem lá em certeza. Não existe. Se existe algum, são casos muito raros. Depois, eu percebo que o vizinho aqui está a meter karaoke, está a bater. Ele vai trazer karaoke ou então mete logo uma banda. Então, tudo isso é a nossa cadeia de valores. Eu mesmo não quero pôr de lado a dança, mas estou a falar da consequência da música. A música tem este impacto direto na vida das pessoas. Se nós tivéssemos a pagar direitos de autores, como devia ser, até o chapa que tem uma música lá dentro devia pagar uma taxa, os cabeleireiros, que existem muitos, os shopping centers que estás a ouvir uma música a tocar enquanto tu circulas lá dentro, os inovadores que às vezes tu entras, não sei em Moçambique, mas pelo menos lá fora os inovadores têm uma musiquinha, sei lá. Tudo isso, quando vais para um país organizado a nível de arrumação de direitos sobre música, sobre utilização, está lá tudo segmentado. As televisões, quantas pessoas estão a trabalhar num programa de entretenimento natural, que tem música, tem dança, tem teatro, tem...
é muito o que acontece à volta. O único problema é, primeiro, ignorância, porque não querem aceitar, são ignorantes, não sabem sobre o assunto. Segundo, não consultam, porque não lhes interessa. E terceiro, porque eu acho que, volto àquele assunto inicial, é que a cultura continua a ser posta em segundo plano quando nós somos frutos, somos a nossa essência como seres humanos, é a nossa cultura. Por exemplo, tu chegas... Precisamos olhar para as indústrias criativas como uma fonte de desenvolvimento econômico também. Sim, chegas a Cabo Verde, a primeira coisa que ouves é a música deles. Antes de entrar para a cidade, é a música deles no aeroporto. Chegas, vamos lá, se for em São Vicente, pelo menos um dos aeroportos que eu conheço, chama-se Cesária Évora. Aqui, se tivesse o aeroporto que chamam de Maputo, por exemplo, chamar-se Aeroporto Internacional José Mocavele. Já quem é José Mocavele? Sim, já vai pesquisar. Tu estás a dar força. Nem tudo precisa ser só o aeroporto com o nome de um general, porque tombou na batalha. Muitos tombaram em palcos também. Exato. O palco é uma luta. Até às vezes pode ser uma luta pior que aquela em que tu tens uma arma de fogo, porque pelo menos tens a arma e tens como te defender. No palco pode acontecer tudo e tu estás completamente desprotegido. Aconteceram casos até em que houve shows em que nós trabalhamos, em que o contrato dizia: se houver acidente, nós não pagamos nem caixão nem nada. Uau. É verdade. E eu tive bate-bocas sérios com organizações desse género. Como é que eu estou a trabalhar com vocês se eu sofro um acidente, vocês não cobrem despesa nenhuma? Não existe. Assim não funciona. Existe o seguro de proteção civil, que é um seguro que todos os promotores têm de pagar, né? Portanto, acho que é proteção civil, tem um nome assim, eu não tenho, mas existe esse seguro. E não é um seguro caro, é um seguro daqueles seguros que, agora, a gente sabe, houve uma grande polêmica há uns anos que os miúdos morreram numa festa e não havia seguro. Sabe, o problema maior que a gente tem, que é o problema da fiscalização. Em tudo, na polícia, em tudo, a gente não fiscaliza. Para tu começares, quando tu chegas a um aeroporto e não entras num país porque não trazes um visto, é porque tu, ou se eles entram, fazem a atuação e saem, é porque tu não tiveste fiscalização. Quando o indivíduo decidiu trabalhar, tu começas a criticar. Exato. Então, o que acontece aqui é que existe o seguro, não sei qual é que foi isso, mas esse seguro existe. Não, a própria companhia não quis pagar. Não. Aliás, eu sei de há pouco tempo do indivíduo que fez um evento e o miúdo caiu. Isso aconteceu com um músico que esteve a trabalhar nessa mesma coisa que eu estive. E eu tive bate-boca com o PCA. Eu disse: não, vocês estão nos a obrigar a ir por cima de material. Se eu caio, o técnico está a querer ir no carro onde vai a equipe. Sabe que temos técnicos que dão a puxar até hoje por conta disso. E depois não tem assistência, depois vais ler o contrato, diz ali, está claro. Os técnicos são as maiores vítimas disso. Portanto, eu vejo que fazem todos parte da tal famosa cadeia de valores. Trabalham conosco, eles geram. Eu até falei do salário e emprego que ele ganha, mas, por exemplo, o seguro ganha dinheiro com isto. Portanto, o seguro os riscos estão lá. Tu tens companhias que têm equipamentos de som aqui que até países mais desenvolvidos que nós não temos. Então, se existe este ciclo, este meio de produção e capacidade em termos de técnico, por que nós que somos o pico, nós somos o cume da pirâmide, somos os desfavorecidos? E é o que acontece. Quando a gente, hoje mesmo estou a negociar um trabalho que o Capa 10 vai fazer e eu disse literalmente aos donos do sítio onde a gente vai tocar: vocês são
a típica forma de fazer as coisas em Moçambique. Primeiro vocês tratam da base, depois eles vêm falar com o cume. Depois têm de mudar toda a base, porque quando chegam para falar com o cume, Já é difícil. não é isso que vocês têm de fazer. Vocês, primeira coisa, dizem, não, quero capa 10, sim. Vês que é com o capa 10, o que é para 10? O que é que o capa 10 precisa? Não é só dinheiro. Tecnicamente, o que é que o capa 10 precisa? A aparelhagem é esta, os equipamentos são estes, não sei quantos. Qual é o rider de logística? Quero um whisky, quero um vinho, quero uma acomodação A, B, C e D. E vocês constroem o evento para baixo e não de baixo para cima. A única coisa que constrói-se de baixo para cima são exatamente as obras, os edifícios. Neste nosso trabalho, não, é de cima para baixo. Vais falar com o cume e ele vai te dizer como é que tu constróis para isto ficar sustentável. Mas opa, é exatamente o que a gente está a falar, é o desrespeito pela estrutura essencial da nossa cultura. E aí é muito complicado. Nós estamos cientes de todos os problemas, não é? Mas, digamos, começamos a consertar a roda. Que futuro é que vocês sonham para a cultura e para a arte em Moçambique? Assim, sonhando. Mas sonhar é uma coisa. Eu animo a sonhar. A sonhar, pá. Não, porque é do sonho que depois nascem os planos que podem ir. Sim, em alguns casos é isso. Não, eu acho que nós todos almejamos o melhor. Já falei de condições de trabalho, primeiro, para nós músicos. Hoje, os instrumentos são caros. Ter salas para poder trabalhar, tu não tens. É difícil tu chegares a Maputo, precisares de repente de um certo tipo de estúdio para montares um espetáculo X e tu não tens. Então tens de te sujeitar a mais tarde teres que ir trabalhar no sítio onde vais atuar, mas tu já tens de pagar pela sala. E quando podias te preparar, fazer tudo de fora, chegas ali só alinhas umas e outras coisas. Os instrumentos são caros, muita coisa. Tu para pôr um instrumento aqui deve ser muito mais caro que meteres uma arma de fogo, eu acho. Depende da área. A melhor coisa é não pôr a cultura em segundo plano, né? Pôr a cultura em primeiro plano, como os outros países também fazem. É aquilo que estava a dizer o Zé e o Nelton. A cultura não é só dança, cantar, que tudo é cultura. Se tu fores a ver Brasil, eles consideram a cultura. Se nós talvez tivéssemos um Ministério da Cultura só, Zé, que tal? Talvez seria um pouco diferente. É problema do Ministério? Não, eu acho que é problema das pessoas. Das pessoas também, né? Por exemplo, na China, existe o caso de tens banco que trabalha só com agricultura. Um banco que trabalha só com cultura. Sim, mas então, as questões do... assuntos, por exemplo, tu queres trabalhar, queres falar assuntos de espetáculos, queres montar um espetáculo, queres apoio, não vais pedir num banco comercial onde eles não sabem nada daquilo. Mas... Então, eu acho que é uma forma... Não, nós estamos a falar de sonhos, Tu sonhas para a tua área, para aquilo que tu fazes. Porque há países que o Ministério da Cultura funciona mesmo. Não, e tu vês quando chega... Genérica não tem Ministério da Cultura. Aqui o problema é de mindset. E o problema de tu teres objetivos claros naquilo que tu pretendes para a tua sociedade. O problema que eu vejo é só a mentalidade das pessoas ser ajustada. E quando eu digo das pessoas, estou a falar é genérico, não é geral. As pessoas têm de ser educadas para pensar de forma diferente. Sonhar. Eu sonho que amanhã os miúdos que estão-se a formar hoje possam acordar e dizer eu estou a trabalhar com uma segurança de que eles têm trabalho. Eu sonho que uma escola tenha a nossa cultura instalada por imposição. Eu vivi na África do Sul e eu
eu levava porrada todos os dias com a forma como os nossos vizinhos aqui a menos de 300 quilômetros, já falar de Mpumalanga, como é que eles vivem a cultura. Por exemplo, tu para estudar numa escola, seja privada, ali na África do Sul, tens que aprender 3 línguas. É obrigatório. Inglês, africano e a língua local daquela região em que tu estás. Por exemplo, estás aqui na Mpumalanga, aqui na zona de são Swati, não aprender Swati. Tens aula de Swati. Podes ter aula de Zulu, podes ter aulas lá, mas essas 3 são obrigatórias lá. Vais para o Cape Town, naquela zona do Eastern Cape, tens de aprender Xhosa. Vais para Durban, tens de aprender Zulu. E aquelas 2, porquê? Porque isto cria o tal equilíbrio cultural. Eu vou contar um episódio que eu arrepiei-me. Nós tínhamos o restaurante União Café na África do Sul e fizemos um evento com um promotor lá que o tipo maluco arrancou o evento às 14 até às 4 da manhã. São DJs entraram, e era tocar das 14 às 4. O que é que o indivíduo que vai entrar às 4 vai tocar? Esse tipo dá toda a gente já estragada, cansaço, bebedeira, todos. O que é que ele vai tocar? Foi aí onde o tipo derretou-me completamente. Mas começou a tocar, era sábado para domingo, 4h30, 5 horas. É hora de quê? Igreja. O som tem gospel sul-africano. Gospel na discoteca, bêbados. A discoteca parou completamente. A gente olhou para o gospel, não, ok. Mas não era gospel, era a cultura a falar. Percebes? É um dia que eles... Uma coisa que eu gosto muito da África do Sul, eu também vivi lá há muitos anos. E tem um dia que eles chamam de Heritage Day. Heritage Day, exato. A África do Sul está dividida por tribos, não é? Então no Heritage Day, cada cidadão sai vestido a sua tribo, a representar a sua tribo. Isso é algo que nós não temos, por exemplo. É algo muito bonito que tu começa a saber a diversidade toda. Eu não sei se tiveste essa oportunidade de perceber que o município, municipality vai ter com restaurantes, com todos, e tu, naquele dia, tens a obrigação de criar um prato típico e meter, seja restaurante italiano, seja restaurante francês, e tu vês, aqueles tipos chegam lá com aquelas peles e por aí estão lá, querem comer chima, e é o que tu vais ter. Estamos a falar de cultura, heritage. É o Dia Nacional da Cultura. Pediram, eu até para o presidente Chapo mandei, pediram algumas, e eu mandei. Nós temos de ter o Dia Nacional o nosso Dia Nacional de Cultura. Porque eu não estava a inventar quando eu mandei, eu não inventei. Eu simplesmente estava a pegar uma experiência que eu tive e eu vi que funcionava. Isso são as tais coisas que eu estava a dizer que mudar a nível de política. A escola, não vais às aulas, mas tu sabes que naquela semana da segunda-feira tem que estar a preparar. A própria escola vai fazer um evento de heritage, as pessoas vão para lá, peças de teatro, por aí. Isto é que é fazer com que uma nação tenha um propósito. A gente pode falar, eu digo, nós os sul-africanos são brutos. Eles são crianças bêbadas. Na estrada. A África do Sul está a viver há 4 ou 5 anos com problemas de energia. Eles têm load shedding. Tu nunca ouviste falar do engarrafamento na África do Sul, de ficarem parados na estrada. Por quê? Cara, respeito. Por tudo que a gente diz dos sul-africanos, first come, first go. Chega no semáforo, paras, está a vir um carro, o carro vai parar, vê se está, anda com respeito àquele que chegou primeiro. Não tens isso porque aqui você para até de onde. Mas é engraçado que quando nós atravessamos a fronteira, mudamos completamente. Nós mudamos completamente. Mas o sul-africano também quando atravessa para a nossa muda, porque ele sabe que aqui não funciona. Sim, alguns mudam. Ele fica indisciplinado. Eu continuo a dizer. É tal coisa. Eu disse antes, né? Ele na fronteira já começa a ter um tratamento que ele percebe como é o país.
A partir dali. Nós temos de ter a sociedade a funcionar. Nós temos de ter a nossa sociedade com as regras impostas. É assim e temos um país muito bonito, país rico culturalmente. Basta passar a fronteira, o moçambicano já não atira nada na estrada. Mas de cá para... Conseguimos valorizar o nosso. Não valorizamos. Enfim, para fechar o nosso episódio, chegamos ao fim, infelizmente. Eu gostaria de ficar horas e horas convosco. Eu gostaria que vocês deixassem um conselho para os jovens artistas. Conselho. Não sou bom conselheiro, mas comecem a encarar as coisas com mais seriedade, principalmente hoje focamos-nos muito na questão cultural. Não só música, dança, mas levarmos isto mais a sério. O que nós temos, que ainda não foi explorado, tem muito valor, mas um valor imensurável, nós não podemos imaginar. Que se nós aproveitarmos, Moçambique não vai depender de tanta coisa. Hoje conseguimos fazer uma festinha, passar o dia todo ou a noite toda a ouvir estas coisinhas que se fazem por cá. Mas pode ser melhor, em termos de conteúdo, pode ser melhor. Uma música melhor, tipo de mensagem. Sempre dizem, porque que eles falam de mensagem? É verdade, a mensagem conta muito. Já estamos a fazer beats muito bonitos, bonitas instrumentais. Olha, agora criamos em Niassa Cadoda, uma dança ou um estilo, sei lá, mas onde ele vai acabar? Como muitos outros estilos acabaram. Porque nós temos que encarar as coisas muito a sério. Temos o Panza, que foi criado, também podemos aproveitar, dar uma outra direção, como os outros fizeram. Acredito que quando os outros estilos começaram também, houve um contra, porque tu estás a desenvolver mais, porque não sei o que. Olha, até aconteceu quando eu produzi algumas marrabentas de Stuart, ele sofreu um bocadinho, porque diziam que a marrabenta não se canta em português. Não se canta a marrabenta em português e vocês estão a meter acordes mais aprimorados, não sei o que, não tem que ser acordes naturais, não sei, mas nós queremos fazer uma coisa que soa diferente nos ouvidos das pessoas. Nós fizemos, arriscamos e está ali. Então eu acho que é isso, começar a encarar, pelo menos na nossa área que é música, encararmos as coisas um pouco mais a sério, e os promotores e os que nos convidam para fazer parte dos eventos saibam que nós temos valor. Quando nos perguntam quanta gente quer, nós não estamos, não é para enriquecer, nós temos valor. Nós temos valor. Muito. É verdade. Acrescentando o que Nelton estava a dizer, na parte da dança, a dança está em via de extinção. Posso dizer as artes, mas dança pior. Está em via de extinção. Então, eu quero apelar aos jovens para que a gente cultive a cultura dentro de nós, né? Tanto a nossa música, a nossa dança, todas as nossas manifestações culturais. Vamos cultivar e também respeitarmos, porque isso é possível. Nós vivemos das artes, é possível viver das artes, mas cabe o respeito. Nós temos que respeitar as artes. Pedimos também ao governo, né, que repare essa parte. As artes são... A arte é tudo na vida. A arte é tudo. São valores, são princípios que uma comunidade deve ter. Então, pedimos aos jovens que acreditem na nossa cultura, e ela é muito bonita. Pedimos aos empresários também que nos apoiem nesse âmbito para voltarmos a revitalizar as nossas coisas que estão a ficar perdidas. Muito obrigada. Conselhos para os nossos jovens novos artistas é um bocadinho difícil, né? A única coisa que eu posso dizer é que é uma batalha muito grande e espero que vocês ouçam aquilo que nós vamos tentando construir, porque vamos precisar que tenha continuidade.
ao trabalho que está sendo feito. Há muito trabalho pela frente, muito. E, como dizendo no princípio, resiliência, a palavra mais usada nos últimos anos, persistência, teimosia e principalmente pela estruturação. Tocar é individual, ser bom músico, ser um bom compositor é um trabalho individual, mas a organização é um trabalho conjunto. Portanto, nós temos de nos juntar para nos organizarmos, que é para a gente poder ter uma luta mais consistente, mais forte e seja mais fácil de ser ouvidos. E isso parte pelo jovem neste momento, porque nós podemos continuar a correr atrás, mas é de chegar a uma altura que a idade, o peso, as responsabilidades já não vão permitir. Agora, existem empresas que fazem um trabalho excelente. Falando, eu não iria pedir apoio, porque eu entendo a mensagem da MEM, mas eu proponho a MEM também abdique do termo apoio, porque nós, na verdade, precisamos de ter são parcerias. A partir do momento que o empresário, aquele que está à frente de uma empresa, entende que nós somos parceiros e não você apoiar a nós, porque nós damos de volta. Somos parceiros, e a partir do momento que você perceber que somos parceiros, nós podemos negociar essa parceria, podemos equilibrar essa relação. Como é que eu faço? Que é para satisfazer aquilo que você pretende. O que você faz para satisfazer aquilo que eu pretendo? Isto é parceria, e é assim que tem que funcionar. Mesmo não estou querendo te contrariar, só peço que paremos de usar o termo de pedir apoio, porque tu nos projetos que tu fazes... É parceria, sim. É parceria, sim. Porque tu dás vidro, teu tempo, tua inteligência, tua capacidade em troca de dinheiro, ou em troca de espaço, em troca de destaque, e nós temos de pôr isto bem claro para as pessoas pararem de pensar que estamos a fazer um favor. E eu não podia passar sem dizer isto, porque às vezes lá no meu programa não posso me esticar tanto com algumas coisas, mas aqui como convidado eu posso dar mais a minha opinião sobre isso. E eu acho que muito do que acontece na nossa sociedade é por pensarem que nos fazem um favor. Ninguém nos faz o favor, nem o governo, nem as instituições. Têm de olhar para nós como os parceiros. Precisam que a gente vá representar o país, sim. Claramente, nós somos remunerados por isso. Temos o dever de representar? Sim, senhor. É nosso dever. Por isso a gente não compra o preço que havia de pagar em condições normais. Mas não estamos a fazer um favor. Nós somos parceiros. Eu quero ser parceiro do governo, do Estado, quero ser parceiro das empresas privadas e quero discutir com as empresas como é que a gente tem um win-win. Eu ganho, eles ganham. E isso é o que temos de passar aos mais jovens. Porque se eles vão com a mão estendida, it's business, vão passar por cima deles. Então, eles têm de ter a percepção de que juntos e com informação, com conhecimento, a parte da arte, eles vão vencer muito mais fácil do que nós tivemos. Nós não tivemos estes conselhos. Nós tivemos de aprender a fazer, levar porrada, levantar, levar porrada, levantar. Doeu. Mas aprendemos a fazer. Somos quem somos porque a gente aprendeu, arrumou-se e instalou-se. Eu queria te agradecer pelo convite, falar à vontade, assim, primeiro tinha-te dito antes que não aceito, normalmente recuso mas pronto, disseram que valia a pena e estou muito satisfeito pela conversa, agradecer aos dois aqui e se quiseres outra vez eu entrei. É um privilégio, é uma honra poder estar nesta mesa convosco. Vocês significam muito mais que arte e cultura. Vocês são motores de transformação social, vocês são motores de desenvolvimento econômico, porque não existe isso sem a arte e cultura e sem vocês que são este veículo, né, de arte e cultura. Então, eu que agradeço
Muito obrigada por partilharem a vossa visão, por partilharem as vossas histórias, por preservarem a nossa identidade cultural e artística. Obrigada. Obrigado.